Senhoras e senhores, autoridades presentes, em nome da Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Fausto Martello, boa noite. Nessa oportunidade, será realizada a sessão solene do dia 20 de maio de 2025, de concessão de título de cidadão honorífico guarulhense ao ilustríssimo senhor James Francisco Pedro dos Santos. Esta honraria foi otorgada por meio do Decreto Legislativo de número 5 de 24 de fevereiro de 2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Danilo Gomes. Para presidir esta sessão, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Danilo Gomes e uma salva de palmas. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente solenidade. Convidamos para compor a mesa o nosso homenageado ilustre senhor James Francisco Pedro dos Santos. Uma salva de palmas. O senhor doutor Sérgio Cleto, presidente do Corém São Paulo. O senhor Fernando Henrique, conselheiro regional. A senhora Daiana Brizola, conselheira do Corém São Paulo. O senhor Wagner Batista, secretário do Corém São Paulo. O senhor Oswaldo Gabriel de Andréia, gestor técnico da subseção Corém São Paulo, em Guarulhos. Nesse momento, convidamos todos os presentes que puderem para que em pé entoarem o hino nacional e o hino a Guarulhos. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste soles mãe gentil, pátria amada Brasil.
Sob o céu desta pátria querida, mais 100 anos de luta e labor, cingem hoje o teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam caminho a seguir, trabalhando, vencendo empecilhos, desfrutando o pregão do porvir. Tuas praças são livros abertos, onde lemos futuro de glória. Crispiniano e Bueno fulguram como vultos eternos na história. Que o teu nome em mais um centenário e na língua tupi proclamado seja um hino de paz e esperança, por teu povo feliz entoado. Pequenina nasceste, João Álvares, jesuíta, benzeu-te com fé. Tu és hoje cidade e progresso, uma terra que vence de pé. Eia, pois, guarulhenses, avante, com bravura na luta febril, pois São Paulo e por tudo que é nosso, é acima de tudo o Brasil. Convidamos o senhor Wagner Batista para proceder à leitura da biografia do senhor James Francisco. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui nessa tribuna para homenagear e descrever a trajetória de um grande amigo. Antes de ser um grande amigo, um grande profissional, um grande acadêmico. O enfermeiro James Francisco dos Santos tem uma trajetória de profundo impacto na área da saúde, na formação acadêmica de Guarulhos e em todo o estado de São Paulo. A história de James com Guarulhos começou em 2002, quando foi indicado e contratado como docente nas Faculdades Integradas de Guarulhos, a FIG, durante mais de uma década de dedicação até 2013. Contribuiu de forma decisiva para a formação de centenas de enfermeiros e enfermeiras, deixando um legado de excelência acadêmica, ética e compromisso com a saúde pública. Paralelamente, atuou como professor nos cursos de pós-graduação, de graduação e pós-graduação da Universidade de Guarulhos, a UNG, aqui representado pela sua coordenadora, doutora Andréa, ampliando ainda mais a sua influência na educação superior da cidade. A sólida formação e o compromisso com o cuidado levaram James a ocupar a posição de destaque em nível estadual e nacional. É enfermeiro, especialista em urgência e emergência, com título em enfermagem e terapia intensiva, foi supervisor de enfermagem da educação permanente do Hospital Ipiranga, além de docente dos cursos de pós-graduação da Faculdade Israelita Albert Einstein e da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Em 2018 e 2023, teve um papel fundamental no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, COREN São Paulo, inicialmente como conselheiro de 18 a 20 e, posteriormente, como presidente de 21 a 23. Durante sua gestão, liderou ações de valorização da enfermagem e fortalecimento da fiscalização e do apoio aos profissionais de todo o Estado. Atualmente, integra a diretoria do Conselho Federal de Enfermagem, o nosso COFEM,
como conselheiro federal eleito para a gestão 2024-2027, ampliando seu compromisso com a categoria em âmbito nacional. Além disso, James Francisco dos Santos é secretário da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Nefrologia, membro da Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, ABENTE, e instrutor dos cursos de ATCN e de Simulação Realística, reforçando seu papel como educador e multiplicador de conhecimento em áreas críticas à assistência à saúde. Além desta brilhante trajetória profissional, James é casado, a qual eu faço uma salva especial em nome da minha esposa Alessandra, a dona Iracema Leal. Uma salva de palmas, por gentileza, dona Iracema. E e pai de 2 filhos, do Igor e do Arthur. Além, agradeço também a presença aqui do pai do James, o seu Gelson Francisco, da mãe, a dona Rosenita Moreno, e de sua irmã, Maria Goretti. Muito obrigado. Convidamos agora o excelentíssimo senhor vereador Danilo Gomes para saudar o homenageado como autor da presente propositura. Boa noite a todos novamente. Está fraco. Esse homem merece uma boa noite muito forte. Boa noite. Aê. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa noite. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui, que tiraram um pouco do seu tempo para poder prestigiar essa linda homenagem ao James, amigo, parceiro. Com muita satisfação que estamos aqui para prestar essa homenagem a uma pessoa que faz e continua fazendo a diferença na enfermagem de Guarulhos, o senhor James Francisco dos Santos, como conhecem muitos James. James não é apenas um enfermeiro, ele é um verdadeiro líder, um grande amigo de todos que passaram por suas aulas e que tiveram a oportunidade de trabalhar ao seu lado. James, eu não conheço uma pessoa que trabalhou com você, que trabalha com você, que foi aluno seu, que não te admira, que não te respeita, uma pessoa no qual todos tiveram o prazer de ser alunos da sua pessoa. Sua dedicação à educação é uma formação de novos profissionais, é admirável. Tem um impacto direto na qualidade do atendimento da nossa cidade. Muitos profissionais de enfermagem, por onde eu passo, às vezes, na UBS, num hospital, e aí não posso deixar de falar do meu amigo James, do presidente Sérgio Cleto, do Corém, atual presidente, e as pessoas falam, eu já trabalhei com o James, fui aluna do James, e mostra no rosto dessas pessoas o carinho que elas têm por você. Como presidente do Corém e conselheiro hoje do COFEM, ele tem lutado incansavelmente pelos direitos dos enfermeiros e pela valorização da profissão. James é um exemplo de comprometimento com a saúde e com a formação de uma nova geração de profissionais que atuam com responsabilidade e amor ao próximo. E é o que ele sempre fala, o profissional de enfermagem sempre tem que estar ali, temos que dar condição para essas pessoas, temos que cuidar deles, porque são eles que cuidam das pessoas que mais precisam naquelas horas mais difíceis. Hoje estamos aqui para celebrar, sim, suas conquistas e seu legado, mas também para lembrar que o trabalho dele inspira a todos nós, que possamos valorizar a enfermagem e apoiar esses profissionais incríveis que dedicam sua vida aos cuidados dos outros, das pessoas que muitas e muitas vezes nem se conhecem. James, eu em 2010, 2009, mais ou menos, eu entrei para o meio, para essa categoria no qual eu admiro muito, com o Corém, com o Marcos Couve, um amigo nosso, e desde essa data eu me apaixonei pela enfermagem. Eu até, num determinado momento, falaram para mim, Danilo, você quer uma bolsa de enfermagem? Quer fazer enfermagem? Eu falei, rapaz, é uma profissão muito íntegra, uma profissão linda, mas eu não tenho, não consigo, mas estar à frente, porque vocês precisam estar lá, vocês precisam, de fato, ter muito amor pelo próximo.
nós temos, só que vocês são muito mais, vocês são os verdadeiros heróis, o profissional de enfermagem. As pessoas, eu acho que muitos desses, James, que estiveram no momento de pandemia, passaram pela sua mão, que vocês estavam lá para poder salvar as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares. Que enquanto muitos estavam dentro das suas casas, se resguardando, mal falando com seus próprios dentro de casa, vocês estavam lá dando a vida de vocês para cuidar das pessoas que estavam ali nos hospitais. Então, eu quero aqui aproveitar, mais uma vez, parabenizar todos vocês, profissionais de enfermagem. Eu, em 2009, 2010, fui por 2 vezes em Brasília a representar a profissão, a enfermagem, pelas 30 horas já, que é uma causa de vocês muito antiga. Estivemos brigando pelo piso salarial, e quero deixar aqui, James, mais um compromisso deste vereador hoje. Nem imaginávamos que estaríamos aqui como vereador na cidade de Guarulhos. Deixar à disposição o nosso mandato para você, James, para o Sérgio, quanto presidente do Corém, e para cada um desses profissionais de enfermagem que estão aqui hoje. Porque vocês representam muito, eu não canso de falar, vocês precisam sim ser valorizados, vocês precisam sim ser vistos de outras maneiras que infelizmente ainda não são vistos, mas não por conta do James não olha, por conta do Sérgio, mas sim pelas pessoas, pelos governantes que podem melhorar e dar uma condição digna a cada um de vocês, profissionais de enfermagem. Quero aqui quebrar o protocolo e juntos darmos uma salva de palmas para o James, que hoje está aqui para receber nada mais, nada menos que esse título cidadão guarulhense, por toda a história, por tudo que ele contribuiu para a nossa cidade de Guarulhos. Quero anunciar a presença da senhora Denise Isaías, conselheira da Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos. Uma salva de palmas. Nesse momento, daremos início aos pronunciamentos. Solicitamos aos oradores a compreensão para que não extrapole 5 minutos. Convido o senhor Fernando Henrique para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Os cumprimentos na pessoa da autoridade, vereador Danilo, representando todo o município de Guarulhos. Eu não escrevi um discurso para falar do nosso amigo Dr. James, tão bem já explanado aqui pelo Dr. Wagner. Conheci o Dr. James em 2019, um projeto de gestão para 21-23, a qual ele presidiu. 2020, fizemos o planejamento, conquistamos o nosso projeto de gestão e assumimos a gestão do Conselho Regional de Enfermagem com o Dr. James, com a missão de fazer a gestão daquele equipamento de saúde e liderar um grupo de 41 pessoas. Mergulhamos numa pandemia, tivemos grandes desafios, o Dr. James à frente, juntamente com todos os servidores públicos do Conselho Regional de Enfermagem, muitos afastados por questões de saúde, prevenção, e o Dr. James liderou muito bem a equipe ali. Então, nós criamos uma relação profissional. Então, hoje, o Dr. James, nós chamamos ele carinhosamente de filhote. Apelido, qual nós tratamos carinhosamente nosso conselheiro, Dr. Djalma Maiolino, e ele ficou filhote. Ele chama nós de filhote e nós chamamos ele de filhote. Porque todo dia o filhote aprende com o pai e o pai aprende com o filho, E nos tornamos amigos. Temos uma amizade aí de 6 anos, acredito eu, mas de muito respeito. Então, as pessoas dizem que você quer ser um tubarão, ande num grupo de tubarão. Quer ser um empresário bem-sucedido? Ande num grupo de empresário. Você será o próximo empresário bem-sucedido.
quer ser um enfermeiro bem-sucedido, representante da enfermagem, não só do estado de São Paulo, mas da enfermagem brasileira, ande com enfermeiros, são representantes. Então, hoje, o Dr. James é nosso líder, né? Nosso cérebro, né? Nós costumamos dizer que ele tem 6 HD. Não passa nada por ele, nada. É verdade? O Jorge levanta aqui, ele sabe. Então, para mim, hoje é muita honra como profissional de enfermagem. Eu tenho somente 14 anos. James e o Dr. Sérgio têm uma história de mais de 20 anos. Eu tenho somente 14 anos de enfermagem. E esses 6 anos foram anos de amadurecimento, de aprendizado, de respeito um com o outro, né? Então, o Dr. James, na sala dele, quando gestor, trancava a sala e ali o chicote estralava, né? Ou seja, era mais um aprendizado. Então, hoje eu tenho orgulho de ser um auxiliar técnico enfermeiro, ser amigo do Dr. James, ter passado por uma gestão com o Dr. James. Então, é um legado que fica. Hoje ele está recebendo o título de cidadão guarulhense. Daqui a alguns anos, seja 80, 100 anos, nós não estaremos mais aqui. Mas quem for ler as escrituras, os decretos desta casa, desse legislativo, saberá que o Dr. James recebeu no dia 20, que dia 20 se comemora o Dia dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, né, que ele recebeu o título de cidadão guarulhense. Então, Dr. James, em nome da enfermagem, não só do Estado de São Paulo, do plenário do Corém São Paulo, todos que comporam a nossa gestão 21, 23, 24, 26, em nome da minha família, eu os cumprimento, parabenizo, não só você, como primeira-dama que está aqui, os seus pais, e todas essas testemunhas que estão aqui para lhe prestigiar. Muito obrigado. Convidamos o senhor Oswaldo Gabriel para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Isso porque ele não preparou o discurso, hein? É uma felicidade, uma alegria estar aqui representando o Corém São Paulo em Guarulhos. Nós estamos aqui em Guarulhos desde 2014 e desde que nós chegamos aqui, aliás, desde quando eu fui para o Corém, aliás, até antes, né, João? O João está aqui, nós trabalhamos juntos no Sírio, no Einstein, e ouvíamos de pessoas que tinham sido alunos do James. Eu falei, mas quem é esse James? É incrível, é impressionante. E aí, depois, em 2014, quando nós assumimos em Guarulhos, em contato com escolas, alunos, né? Ah, você é do Corém? Conheço o James, né? E fazíamos eventos, e é impressionante a qualidade desse professor. Tivemos contato com inúmeros alunos. Eu quero destacar aqui essa questão, que é muito positiva, você encontrar uma pessoa que representa tão profundamente e positivamente a enfermagem como você, James. Não entendam como um discurso meramente por palavras. É profundo, é real, vivemos isso, constatamos isso, seja nas plenárias, seja nos contatos que tivemos com pessoas, com alunos, e em especial também quando ele foi, vamos dizer, o chefe geral do Corém, assim como o Sérgio é hoje, ele também foi presidente do Corém, com uma qualidade extrema na administração. Ou seja, como professor, eu falei até agora eu estou falando de gestão. E, de fato, né, desbancou tudo aquilo que tinha anterior, fazendo uma administração excelente. E foi muito bom estar com você. Então, quero salientar isso, que você, de fato, é merecedor desse título. Você tem uma representatividade para a cidade de Guarulhos ímpar, uma coisa muito positiva, muito destacada, muito comentada, muito falada positivamente. Então, a gente ficou muito feliz de fazer parte dessa tua história, mas em especial em Guarulhos, né? Da FIG, das faculdades que você passou. A gente ouve muito falar de você. Isso é muito bom e a gente fica muito feliz por isso, de fazer parte da tua história. Também na nossa parceria, em relação ao Corém, com o vereador Danilo, que sempre esteve de portas abertas para atender todas as demandas do Corém São Paulo, em especial da enfermagem de Guarulhos, tem sido nosso parceiro, juntamente com o Sérgio Cleto, nosso presidente, que não mede esforços para avançar sempre.
E como diria o saudoso e amigo Paulo Cobeles, falecido recentemente, avante enfermagem. Um abraço, felicidades, um aplauso para o James aí. Convidamos nesse instante a senhora Daiana Brizola para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, autoridades, presidente Sérgio Cleto, conselheiros, corpo do Corém São Paulo e todos convidados. É com grande honra que subo a esta tribuna hoje para celebrar um momento especial, a entrega do título de cidadão honorífico guarulhense ao enfermeiro James Francisco. O enfermeiro James é um exemplo de dedicação, competência e compromisso com a saúde pública. Mestre em enfermagem, ele não apenas atuou com excelência na assistência à população, mas foi e continua sendo um verdadeiro multiplicador de conhecimento. Formou diversos profissionais da enfermagem em nossa cidade, contribuindo diretamente para a qualificação da saúde em Guarulhos. Ao longo dos anos, James se tornou referência, não apenas por seu conhecimento técnico, mas também por sua postura ética, humana e inspiradora. Seu trabalho vai além da enfermagem. Ele forma líderes, inspira vocações e ajuda a construir um sistema de saúde mais justo e eficiente. Conceder a ele este título é reconhecer todo o seu legado, seu amor pela profissão e sua dedicação à nossa cidade. Guarulhos hoje ganha oficialmente um cidadão que, de fato, já era parte viva dessa história. Parabéns, enfermeiro James Francisco. Este reconhecimento é mais que merecido. Será um exemplo e continue a inspirar gerações. Parabéns e obrigado pela oportunidade dessa fala. Dando continuidade, convidamos o senhor doutor Sérgio Cleto para fazer uso da palavra. Boa noite a todas e a todos. É uma honra enorme poder estar aqui nessa mesa tão solene hoje. Não poderia deixar de agradecer o nosso querido vereador Danilo, tá, por tal indicação, a tamanha honraria ao nosso amigo, nosso parceiro, nosso irmão, o Dr. James Francisco. E cumprimentar, Dr. James, esse corpo, certo? Esse coletivo de amigos, pessoas que trabalharam, que conhecem a sua história e que nos encanta ver aqui o senhor Gelson, dona Roseni, os irmãos, a nossa querida Sema, certo? Prestigiando tamanha honraria. Que orgulho fazer parte de uma história, James, a qual foi construída com muita, mas com muita luta. Eu sei como foi a sua história, nós sabemos como é a trajetória. Nasceu em Osasco, porém, todos conhecem como um bom baiano. Né? Cresceu em Itabuna, mas voltou para São Paulo porque é aqui que realmente estava a sua história. Essa construção, eu posso hoje ter também o privilégio de poder falar que andamos juntos, participamos, vivemos muito dessa história. Eu sempre vi e me inspirei pelo fato de você nunca desistir, sempre correr atrás, sempre em busca do melhor. E nunca essa construção foi para estar em posições que hoje você tem. Sempre foi buscando realmente um trabalho, um reconhecimento profissional, a família próxima, os amigos próximos, e nessa jornada nós aprendemos muito uma palavra com você, a qual nós levamos até hoje nos nossos trabalhos, que se chama lealdade. Lealdade é uma palavra forte que, quando estamos em amigos,
ela não só nos traz a tranquilidade e a confiança, mas também a segurança que sempre vamos estar juntos. Você teve uma honraria aqui nessa cidade, hoje, com mais de 1.200.000 habitantes, pertencer numa cidade, ser um cidadão guarulhense com uma história. Guarulhos tem uma história de luta, de pluralidade. E hoje, isso não é um fato simbólico. Isso foi através de ações concretas de trabalho que você desempenhou e tem o reconhecimento dessa cidade. Isso é motivo realmente de orgulho. Você foi presidente do Conselho Regional de Enfermagem, por incrível que pareça, numa luta que nós construímos, mas acredito muito em como Deus conduz as coisas. E eu sei que você é de uma família evangélica, cristã, e sempre nós colocamos Deus à frente de tudo. E você foi o presidente, talvez no pior cenário de pandemia, aonde a enfermagem estava recolhida dentro dos hospitais, dentro das instituições, e nós tínhamos você como uma liderança para trabalhar toda a enfermagem do estado de São Paulo, com consciência, com tranquilidade, fazendo com que os projetos fossem para a rua, sacrificou muitos valores dentro da instituição Corém São Paulo, com os empregados, para poder fazer com que a sua plenária, a qual foi eleita, tivesse perto dos profissionais de enfermagem. E Guarulhos sempre teve um carinho diferente, certo? Eu conheço a história, saindo lá de Itapevi, pegando essa marginal, que é tranquila, todo mundo sabe como é que é a marginal, 6 horas da tarde, vindo para Guarulhos, certo? E quantas vezes você não tinha que fazer isso diariamente nas instituições a qual você se propunha a fazer aqui. Quantos convites eu mesmo fiz para você lecionar lá em São Paulo, perto da sua casa, e o seu compromisso, por incrível que pareça, era Guarulhos. Então, não acredito em coincidência, eu acredito em história, em trabalho, em compromisso, e hoje você está sendo aqui honrado com um título de cidadão guarulhense, a qual realmente você merece e você construiu. Parabéns. E, com certeza, vamos trabalhar muito aí com você em tudo o que a gente puder ainda construir para a enfermagem de São Paulo, de Guarulhos e do Brasil, porque hoje você está numa posição de destaque a nível nacional. Então, não tenho dúvidas que essa construção vai continuar. Muito obrigado por ser seu amigo e por estar aqui hoje do seu lado, participando de tamanha honraria. Eu convido novamente o senhor Wagner Batista para fazer alguns anúncios de autoridades que chegaram após o início da solenidade. Muito obrigado, Alemão. Já pode me contratar como assistente, tá? Vamos lá. Registro aqui as autoridades presentes, o nosso segundo tesoureiro do Corém São Paulo, Dr. Jordevan Ferreira, Dr. Djalma Vinícius, conselheiro regional, doutora Vanessa Escarcela, conselheira regional, doutora Sueli Aparecida, conselheira regional, em nome da nossa chefe técnica, Mariane Streistercher, eu saúdo a todo o corpo de funcionários e empregados públicos do Corém São Paulo, em nome do nosso gerente da GEAD, Arnaldo Godibal, saúdo todos os gerentes do Corém São Paulo aqui presente. Em nome da enfermeira Pamela Golinelli, saúdo todo o corpo de colaboradores eventuais do Corém São Paulo. E saúdo também a presença da minha amiga, enfermeira coordenadora do Hospital Geral de Guarulhos, Amara, a qual, em nome dela, uma salva de palmas para todos os profissionais de enfermagem aqui presentes. Encerrando os pronunciamentos, eu convido a senhora Andréa Diniz, ela é coordenadora do curso de enfermagem da UNG e ex-aluna do nosso homenageado, a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos, boa noite à mesa solene. É uma grande honra estar aqui nessa noite e ser convidada para uma palavra. Primeiro vou ler aqui um pouquinho. Eu não tinha nada preparado, mas agradecendo a Deus, a gente acaba preparando tudo, né? Com imenso respeito e admiração, parabenizo o professor James pela honraria de cidadão guarulhense. Sua trajetória de educador, líder e ex-presidente do Corém reflete um compromisso incansável com a valorização da enfermagem e o fortalecimento da saúde pública no município. Seu legado inspira profissionais, transforma a vida e faz a diferença na enfermagem. Falando de transformar vida, falando de história, eu tenho aqui uma história minha a contar com o professor James. Eu faço esse ano 20 anos de formada e fui aluna do professor James na FIG, né? E o professor James, ele me inspirou muito. Ele não dava aula, ele dava show. Eu imagino hoje, 20 anos depois, como que deve ser a aula do professor James. Porque há 20 anos atrás, eu ficava sentada, eu não era uma aluna nem do fundo e nem da frente, eu era aluna do meio. E quando era o dia da aula dele, para mim, era encantador aprender a enfermagem. E eu nunca fui técnica, nem auxiliar, e, para mim, aquilo era tudo novo, e ele encantou o meu coração com a enfermagem. E eu admiro muito o professor James, porque ele me inspirou não ser somente uma enfermeira. Hoje eu sou mestre em enfermagem e tenho esse título pela inspiração que ele trouxe para mim. Hoje eu represento aqui no município a coordenação de enfermagem da Universidade de Guarulhos, e é em nome da Universidade de Guarulhos que eu venho parabenizar o professor James pela sua trajetória e pela contribuição no município. Muito obrigado e parabéns. Procedemos neste momento solene à entrega do referido título de cidadão honorífico guarulhense ao ilustríssimo senhor James Francisco Pedro dos Santos. Convido agora para fazer o uso da palavra o mais novo cidadão guarulhense, o ilustríssimo senhor Dr. James Francisco Pedro dos Santos, com a salva de palmas. Boa noite a todos e a todas. Prazer enorme poder estar aqui nessa noite. Uma noite de alegria imensurável, que traz a reflexão 25 anos de profissional de enfermagem, que tive a honra, né, de ter ali a minha formação na Universidade Estadual de Santa Cruz.
Receber o título de cidadão guarulhense realmente representa uma honraria muito grande. Guarulhos, como sendo a segunda cidade do estado de São Paulo, e para nós que somos profissionais de enfermagem, tem um papel muito grande, porque São Paulo representa 25% do contingente de profissionais de enfermagem de todo o Brasil. Hoje nós somos 664 mil profissionais de enfermagem neste estado. Então, receber esse título realmente mostra a importância e me deixa extremamente honrado com tamanho reconhecimento. E eu tenho absoluta certeza que isso é fruto de um comprometimento, de muito trabalho e, principalmente, de muito apoio que tive ao longo dessa jornada, desses 25 anos. Queria agradecer ao amigo e vereador Danilo Gomes, um parceiro que a enfermagem me trouxe, né? Como você disse, você convive com a enfermagem desde 2010, mas tivemos a oportunidade de passar a conviver quando estava à frente do Corém São Paulo. E hoje, com a propositura feita por você e aceita por esta Casa Legislativa, é uma honra muito grande poder receber esse título e fazer com que o trabalho que já foi executado até hoje pela cidade de Guarulhos, pelos profissionais de enfermagem, possa continuar sendo cada vez mais fortalecido, fazendo com que a nossa enfermagem possa estar sendo sempre valorizada e empoderada. Queria agradecer a Deus, porque foi Ele que me deu a oportunidade, no dia 29 de junho de 1976, às 6 horas da manhã, nasci ali em Osasco, e depois, aos 6 anos de idade, ia até Itabuna, conviver por 18 anos naquela cidade, ter a minha formação enquanto enfermeiro, mas, ao longo de toda a minha trajetória, eu tive a vontade de voltar a São Paulo e poder desenvolver aqui a minha carreira. E quando eu estava no final do 3º ano de enfermagem, eu tive a oportunidade de vir passar férias aqui, os meus pais já tinham retornado a São Paulo, e eu fui levar uma conhecida nossa na Santa Casa de São Paulo, e quando eu entrei naquele lugar, eu me encantei e disse, ano que vem eu volto e trabalho aqui. E realmente isso aconteceu, trabalhei lá por 10 anos, onde tive a honra de conhecer o Dr. Sérgio Cleto, não apenas um enfermeiro hoje, mas um grande amigo, um amigo de longa data, que já são mais de 24 anos de amizade. Então, isso faz com que realmente eu reconheça no meu amigo a figura, né, de um profissional que contribuiu muito com o meu papel enquanto profissional de enfermagem. Agradecer ao meu pai, um homem que é mestre de obras, criou 5 filhos e me deu a oportunidade de trabalhar só aos 23 anos de idade. Coisas que muitos nessa sala não puderam ter, muitos dos que nós conhecemos não poderão ter, mas ele fez isso por mim. E aí, com 23 anos de idade, ele perguntou para mim se eu queria trabalhar ou se eu queria continuar estudando. E eu disse a ele que eu iria trabalhar naquele momento. O sonho dele é que eu não fosse enfermeiro, mas o meu também não era que eu fosse enfermeiro. O sonho do meu pai era que eu fosse médico. E aí, por fazer 4 vezes vestibular de medicina, passava na primeira fase, mas não passava nas outras, e passei em enfermagem de primeira, e pude descobrir a minha vocação e o meu legado sendo enfermeiro no 2º ano de faculdade. E desde lá, eu decidi que jamais poderia ter outra escolha profissional que não fosse a enfermagem. Ao longo da minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de conhecer grandes amigos de outras profissões, e eu sempre brinco e digo que eles que me perdoem, mas eu tenho a melhor profissão do mundo. Ser enfermeiro é a melhor coisa que existe. E depois de 25 anos, eu digo a cada um de vocês, se eu tivesse a oportunidade de escolher, escolheria novamente ser enfermeiro, para fazer melhor do que aquilo que eu já fiz ao longo da minha história. Certamente, tudo isso aconteceu com a cidade de Guarulhos, porque em 2002, a professora Eugênia Woods Tracheira, que muitos dos que estão aqui conheceram, era coordenadora de enfermagem, e quando eu fui indicado pela professora Maria Aparecida, também conhecida por nós como Dedé, para vir aqui a Guarulhos e participar de um processo seletivo na Faculdades Integradas de Guarulhos para professor, né, de campo de estágio, ela me deu a oportunidade de ser professor também em sala de aula. E a primeira turma que eu entrei tinham 110 alunos.
digo para vocês que um joelho bateu no outro. Porque eu nunca tinha tido um público tão grande para me ouvir como aquele. Mas, graças a Deus, ao longo de toda a minha trajetória nas faculdades integradas de Guarulhos, na Universidade de Guarulhos, especificamente para essa cidade, eu sempre tive o prazer de conviver com pessoas muito boas. Aqui eu vejo Rafael, Janderson, Denise, André, que esteve aqui, e tantos outros que puderam conviver e dividir comigo a enfermagem. Acima de tudo, não só uma profissão, mas uma inspiração. Nossa profissão é aquela que toca a vida desde o nascimento até o pós-mortem. Nenhuma outra profissão consegue fazer tanto quanto a enfermagem. Por isso eu digo para cada um dos senhores que esta é a melhor profissão que existe na face da terra. Claro, que uma jornada de 25 anos de trabalho, ela só poderia ser apoiada por grandes alicerces. Meu primeiro alicerce sempre foi Deus, continuará sendo Deus, porque é Ele que permite, todos os dias, poder abrir os olhos e conviver com outras pessoas. Mas, ao longo da minha trajetória humana, eu tenho outros alicerces. Primeiro, a minha família, representada aqui por meus pais, Sr. Gelson e Dona Nalva, que me deram a oportunidade de conviver com 4 irmãs. Somos 5 filhos, um enfermeiro, 2 professoras, uma biomédica e uma técnica em radiologia. Hoje eu tenho 2 filhos, um cursa psicologia e o outro cursa ciência de dados. E ao longo da escolha profissional deles, a mãe fez a pergunta se eles não fariam enfermagem, eles disseram: papai trabalha demais. E é claro, esse apoio só pode acontecer para além dos muros da minha casa, porque a minha esposa fica e ajuda na formação e na condução da nossa família. E esse é o seio familiar que dá qualquer esteio para a execução de todos os trabalhos que eu posso executar. Hoje, tendo uma vida de conselheiro federal, passando muito menos tempo em São Paulo, eu preciso cada vez mais deles. Mas, ao longo de muito tempo, eu também tive outros alicerces que me ajudaram a formar o meu caráter enquanto profissional, porque enquanto pessoa eu devo aos meus pais. Eu tive colegas de trabalho, como o Dr. Sérgio Cleto, que me apoiaram ao longo da minha trajetória. Um dia, quando eu decidi deixar a urgência e emergência e passar a conviver na terapia intensiva, foi ele que me acolheu na terapia intensiva da Santa Casa. Eu dizia para ele: rapaz, vai dar trabalho. Ele falou assim: que nada, em 30 dias você vai estar tomando conta disso aqui. Depois de 15 dias, ele virou para mim e falou assim: eu falei para você, não ia nem precisar os 30. E, realmente, ao longo dessa trajetória, a gente pôde contribuir muito. Mas eu tive outras pessoas que também me ajudaram cada vez mais a crescer, os meus alunos, aos quais eu devo todo o meu respeito, a minha admiração. Encontro muitos hoje em posições de destaque, que fazem toda a diferença. Vou citar aqui, em nome deles, Rafael, que tive a oportunidade, em uma das convivências aqui em Guarulhos, encontrá-lo numa mesa de negociação, sendo um dos representantes da Secretaria Municipal da cidade de Guarulhos. Então, isso mostra que o conhecimento transmitido foi aprendido e extrapolado. E cada vez melhor do que para um professor é encontrar os seus discípulos muito além daquilo que você os deixou. Então, muito obrigado por cada um de vocês, que hoje aqui representam todos os demais alunos que passaram na minha mão, poder me ajudar a formar o meu caráter e a desafiar sempre o meu conhecimento enquanto enfermeiro. Porque aluno é um ser extremamente desafiador. Ele faz com que vá todos os dias nessa jornada. E aí, ao longo dos últimos 7 anos da minha vida, eu tive a oportunidade de conviver com um sistema chamado Sistema COFEM-COREM. Tive a oportunidade de ser conselheiro e, em 2018, eu tive uma empregada pública, 2 empregados públicos, que seguraram na minha mão e disseram: nós vamos ensinar para você o que é COREM. E aqui eu faço deferência a Mariana e a Rafael Martiniano, que não mais faz parte do quadro de empregados públicos do COREM São Paulo, mas foram as 2 pessoas que nos abraçaram, tanto eu quanto Marcos Fernandes, enquanto responsáveis por um projeto chamado Conselheiro Ouvidor, que nos alavancou
a oportunidade de chegarmos à presidência do Corém São Paulo na gestão 2021-2023. Mas, é claro, Mariana e Rafael deram o pontapé inicial e todos os outros puderam contribuir para que a gente chegasse no momento em que nós chegamos, né? Dentre eles, vou citar ali Rafael, nosso gerente da TI, um cara em que muitas vezes as pessoas achavam que nós estávamos brigando, mas nós estávamos crescendo junto, fazendo a diferença para um Corém hoje, que eu digo para os senhores, de um sistema de 27 regionais, o nosso representa qualidade, excelência e, acima de tudo, uma potência, como a nossa profissão em enfermagem. Então, para cada um dos empregados públicos que compõem hoje o sistema COFEM-Corém, meu muito obrigado. Vocês nos ajudaram a chegar até aqui. Aos meus pares, profissionais de enfermagem, que são colaboradores, conselheiros, a minha gratidão. Ser presidente de um conselho regional de classe como o de São Paulo, o maior conselho de classe da América Latina, para alguns pode parecer glamour, para outros pode parecer status, mas para quem vive a presidência do conselho, sabe que é um âmbito extremamente solitário. Mas, acima de tudo, ele não se torna depressivo, nem triste, porque nós temos o apoio dos conselheiros e colaboradores que trabalham para a enfermagem paulista. E aí, ao longo da minha trajetória enquanto conselheiro, presidente, eu tive a oportunidade de conviver com 41 outros conselheiros que colocaram as suas vidas em prol da enfermagem. E, como o Fernando disse, foram muitas chicotadas, porque nós estávamos num momento onde a enfermagem paulista precisava de cada um de nós. Quando muitas vezes estávamos sem equipes para atender, foram os conselheiros que mantiveram o Corém São Paulo aberto. E por isso vocês também representam uma parte extremamente importante de toda essa trajetória. E a cidade de Guarulhos, não menos importante, tem o meu carinho. E continua tendo o meu carinho, não mais estando na presidência do Corém São Paulo, mas deixando um legado com os meus colegas conselheiros. E aqui eu faço referência ao Dr. Sérgio Cleto, que deu continuidade ao nosso projeto de expansão do Corém São Paulo. E hoje nós podemos ter, além da subseção comandada pelo Dr. Oswaldo, um posto do Poupa Tempo que atende a toda a população de Guarulhos e de toda a região. Isso é fruto de conhecimento, fruto de trabalho, fruto de uma enfermagem que tem poder de transformação. E nós vamos continuar fazendo com que a enfermagem possa ser assim. Guarulhos tem uma classe profissional extremamente sofrida. Quantas das vezes nós não nos deslocamos até Guarulhos para atender profissionais de enfermagem que foram agredidos? E aqui eu coloco como referência meu amigo Wagner Batista, que conheci a partir de um ato de violência. Passou a ser conhecido para a enfermagem paulista por ter sido agredido em uma das UPAs desta cidade. E aí, ao longo de muito tempo, nós tivemos muitos outros. Mas eu quero dizer que essa enfermagem sofrida também tem grandes vitórias. E aqui eu quero fazer uma saudação especial ao meu amigo Wagner Batista, que ao longo de toda essa trajetória pôde contribuir e, ao meu lado, tornou-se uma pessoa especial, um amigo, que luta incessantemente. E eu digo para vocês que não são do convívio diário do Corém São Paulo, que se eu tenho um carinho por Guarulhos, o Wagner tem 1000 vezes mais esse carinho, porque hoje não mais presidente, mas conselheiro federal, mas eu sei o quanto meu amigo Sérgio Cleto sofre com as ações do Wagner Batista para fazer eventos em Guarulhos. Bom, acredito que realmente juntos nós fizemos história, temos histórias e continuaremos fazendo histórias. É a partir desse trabalho contínuo de cada um de nós que nós poderemos chegar muito mais longe. Hoje não atuo diretamente para a cidade de Guarulhos, mas indiretamente. Estar hoje no plenário do Conselho Federal de Enfermagem, junto com 17 conselheiros, comandados pelo Dr. Manuel Carlos Nery da Silva, nosso presidente, faz com que todas as decisões que se tomem naquele regional impactem diretamente na vida
dos 3 milhões de profissionais de enfermagem, inclusive aqueles que trabalham e residem na cidade de Guarulhos. Fazer com que a nossa enfermagem, através de ações do Conselho Federal de Enfermagem, se torne respeitada, se torne reconhecida por uma sociedade que muitas vezes nos colocou como heróis, por sermos aqueles altruístas que deixaram as suas famílias e colocavam as suas vidas todo dia em risco para salvar outras milhares. Nós fomos a profissão que mais sucumbiu ao longo da pandemia. Foram mais de 860 profissionais que morreram, dando as suas vidas para salvar outras tantas milhares. E somos nós que vamos continuar fazendo isso, porque o nosso legado, enquanto profissional de enfermagem, faz com que a gente continue lutando por muitas vitórias que ainda temos, assim como o nosso piso salarial, as nossas 30 horas semanais e tantas outras que virão para serem lutadas e vencidas. E como diz o saudoso poeta guarulhense Vanderlei Muniz, essa cidade é de todos, os direitos e os deveres, os versos e adversos. Te amo, minha metrópole, Guarulhos, cidade de progresso. Obrigado por esta homenagem, por acreditarem no meu trabalho e, sobretudo, por impulsionarem a força da enfermagem paulista, da enfermagem brasileira, porque nós somos aqueles que somos protagonistas da nossa história, apoiados por sociedades que podem nos fazer chegar cada vez mais longe. Que possamos seguir sempre juntos, sonhando, matando sonhos, transformando em realidades e, acima de tudo, fazendo com que a nossa enfermagem seja reconhecida. E aqui eu vou usar a frase que Oswaldo usou, porque é uma pessoa que, assim como James Francisco, teve um legado muito grande, Dr. Paulo Cobeles. Avante a enfermagem, porque nós somos força e nós somos vitória sempre. Muito obrigado. Em nome dos 34 vereadores da Câmara Municipal de Guarulhos, sob a presidência do vereador Fausto Miguel Martelo, agradecemos as palavras do senhor James e convidamos nesse instante o ilustríssimo senhor vereador Danilo Gomes para fazer o encerramento dessa solenidade. Obrigado. Fica muito mais fácil, depois de todos vocês, pelas falas de cada um de vocês, pela mensagem de cada um de vocês. James, eu tenho mais certeza de tudo aquilo que eu falei nesta noite, que eu não errei quanto à sua pessoa, no qual a sua pessoa representa a cada um desses que estão aqui nessa mesa e cada um dos demais que estão aqui hoje, nessa noite presente. E eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas que estão aqui perderam tempo da sua noite para estar aqui. Pelo contrário, ganharam. Como eu, que alguma dessas mensagens, homenagens que fizeram para você, não sabia, e hoje cada um desses aqui, igual a mim, sai conhecendo um pouco mais da pessoa James, do esposo que é o James, do filho que é o James, do irmão que é o James, do professor que é o James. Vou fazer uma fala que ele fala: rapaz, fiote, tu nasceu pronto. Ele fala: eu nasci pronto, mas não é. A verdade é que ele fez por onde estar pronto. James, mais uma vez, muito obrigado. Sinto lisonjeado em poder te entregar esse título, cidadão guarulhense. Não tenho nenhuma dúvida do que você representou para a cidade de Guarulhos. E eu sou guarulhense, eu amo a minha cidade, e eu preciso, de fato, homenagear quem, de fato, merece ser homenageado. E esse título não é simplesmente, porque o James pediu, pelo contrário. Eu ofereci para o James, em uma conversa que nós tivemos no Corém, com o Sérgio, com o Marcos, o Wagner, o Fernando, porque eu passei a conhecer de fato a história dessa pessoa
importante. Pouco tempo que nós nos conhecemos, mas já tem toda a minha admiração. Muito obrigado. E eu quero aqui agradecer, mais uma vez, já agradecendo o James, todas as autoridades presentes, a Câmara Municipal, em nome do nosso sempre presidente, vereador, prefeito, presidente desta casa, Alemão, os demais vereadores, a imprensa que está aqui hoje fazendo toda essa cobertura, aos funcionários da Câmara, cadê a Betânia? Deve estar por aqui. Está lá atrás, Betânia, que no qual eu chamo aqui com todo carinho. Vem aqui, Betânia, por favor. Queria pedir para vocês quebrar um pouco o protocolo, dar uma salva de palmas para a Betânia. Obrigado, Betânia. Betânia cuida da gente aqui com o cafezinho, com a água. O café dela é bom. E já está há muitos anos na Câmara. Então, queria agradecer a todos vocês, a minha assessoria que está aqui hoje presente, que veio prestigiar esse momento, a todos os demais aqui presentes. Muito obrigado. Em nome do Sérgio Cleto, eu agradeço a toda a mesa aqui presente por essa linda noite. Muito obrigado. E encerro-se presente essa solenidade. Deixa eu só quebrar o protocolo um pouquinho aqui, senão o Wagner depois vai me pegar. Que o Wagner pediu para mim fazer passar uma informação para vocês, que dia 22 é a Semana da Enfermagem, às 13 horas, o evento no Adamastor. Para que vocês possam ter conhecimento, as maiores informações estão lá na página do Corém. E vão prestigiar, porque vocês... O James também vai estar lá, James? Com certeza. Cadê a aluna? Como que é o nome dela? Desculpa. Andréia, vai lá prestigiar, ver o que o James vai aprontar com vocês lá. Vai ser um dia muito importante. Então não esqueça, dia 22 agora, às 13 horas, no Teatro Adamastor. Vamos agora tirar uma foto aqui que o Alemão vai conduzir isso. Muito obrigado.